Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Gabriela Medeiros, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre edição genética. Bom, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre clonagem. Quando a gente pensa em clonagem, normalmente a gente pensa em grandes laboratórios, com uma edição genética, a gente pensa em pessoas nascendo uma muito igual a outra e assim por diante. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que nós podemos fazer clones naturais. Quando nós plantamos por brotamento, nós estamos fazendo clones naturais. Ou seja, nós pegamos uma planta inicial A e nós pegamos partes dessa planta inicial A. Então, essa daqui é parte da planta inicial A, essa daqui é parte da planta inicial A, essa daqui é parte da planta inicial A. E aí eu pego partes dessa planta e faço o brotamento. Então, eu coloco essas partes das plantas na terra para que ela nasça novamente. Então, essa daqui vai ter o material genético exatamente igual à planta A, essa daqui vai ter exatamente o mesmo material genético da planta A, essa também e assim por diante. E aí eu tenho clones. Nós também temos seres unicelulares, como por exemplo as bactérias, que quando elas vão se dividir, quando elas vão se reproduzir, elas fazem uma reprodução assexuada. Então, nós temos aqui uma célula-mãe. Essa célula-mãe vai dividir seu material genético em dois, então olha aqui, dois materiais genéticos, e essa célula aqui vai se dividir em duas. Olha aqui, eu tenho duas células-filhas. O que essas células-filhas são? Essas células-filhas são exatamente igual à célula-mãe. Por quê? Porque o DNA da mãe foi duplicado e dividido aqui, ó. Aqui um exemplo, então, de brotamento, quando eu corto uma parte de uma planta, e aí eu vou plantar essas duas partes das plantas. E aqui eu tenho um exemplo de um organismo que tem a sua reprodução assexuada. Então, ela divide seu DNA, se divide em duas, que são essas novas duas células clones, que são exatamente iguais. E nós podemos ter também os clones artificiais. Para eu fazer um clone artificial, eu vou produzir um novo organismo 100% igual a um organismo anterior. Então, eu vou fazer clones, ok? O que eu faço? Eu pego um óvulo não fertilizado. Então, eu pego uma célula sexual feminina e nessa célula sexual feminina eu retiro o núcleo. Ou seja, eu tiro o núcleo aqui que tem o DNA de 50% dessa mãe que forneceu esse óvulo, tudo bem? Então, eu tenho meu óvulo sem núcleo. Olha aqui, óvulo sem núcleo. E aí eu pego uma célula somática de alguém que eu quero clonar. Então, eu quero me clonar. Eu pego uma célula somática minha. O que é uma célula somática? É qualquer célula do meu corpo que não seja uma célula sexual. Ou seja, qualquer célula do meu corpo que não seja o meu ovócito, no caso, porque eu sou mulher. Ou se eu for clonar um homem, eu pego qualquer célula desse homem que não seja um espermatozoide. Tudo bem? Pego lá uma célula somática. O que eu faço com essa célula somática? Retiro o meu núcleo da célula somática. Retirei o meu núcleo, lá, só o meu núcleo, tudo bem? O que eu faço aqui? Junto o meu óvulo sem o núcleo com o meu núcleo da minha célula somática, que tem 100% do meu material genético. Junto os dois, jogo descargas elétricas aqui para induzir que essa célula, do ovócito com o núcleo comece a se dividir. E aí essa célula vai se dividindo, e aí tem a formação de um embrião. Esse embrião eu vou implantar no útero da pessoa que vai gerar esse embrião aqui. E essa nova criança que vai nascer a partir desse embrião é completamente igual à pessoa que doou o núcleo da célula somática. Eu tenho um clone. Então, um caso que é muito conhecido na clonagem é o caso da ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi o primeiro ser vivo que foi clonado. Em 1996, então, eles pegaram uma ovelha, essa ovelha Finn aqui, e eles removeram células mamárias. Ou seja, essas células mamárias aqui são células somáticas, com 100% do material genético dessa ovelha Finn inicial aqui. Pegou uma outra ovelha, essa ovelha Scottish Blackface aqui, removeu o óvulo. Eu preciso do óvulo sem o meu núcleo, certo? Então, eu tenho o meu óvulo anucleado. Removo o núcleo e tenho, então, a junção do meu óvulo anucleado dessa minha ovelha aqui, Scottish, sendo juntada com a minha célula somática da minha ovelha Finn. Então, junta célula somática com 100% do DNA da ovelha Finn com o óvulo sem núcleo.
Junto as duas através de descargas elétricas aqui, ela começa a se dividir. Vai se dividindo, dividindo, e aí o embrião vai ser implantado numa terceira ovelha, que não tinha nada a ver com o negócio. Essa terceira ovelha aqui, ela é chamada até de barriga de aluguel, olha lá. Eu implanto, então, o embrião no útero dessa minha ovelha barriga de aluguel, e aí vai nascer uma ovelha nova aqui, que é um clone. Esse clone vai ser exatamente igual a quem doou a minha célula somática. Então, olha aqui, esse meu clone Dolly vai ser exatamente igual à minha ovelha Finn, que doou o DNA. Então, o DNA da ovelha Dolly é igual ao de quem? É igual ao organismo que doou a célula somática. Tudo bem? Ao organismo que doou 100% do DNA. Só que tem um detalhinho aqui que às vezes o pessoal faz umas perguntas para pegar vocês na curva. Por que eles fazem essa pergunta? Tem um problema aqui que é as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que fazem a nossa geração de ATP, a nossa geração de energia. As mitocôndrias têm DNA, então eu tenho mitocôndria com DNA. E de onde que vem o DNA das minhas mitocôndrias? Uma coisa que todas as mães deram para os seus filhos são as mitocôndrias. Por quê? Porque as mitocôndrias elas estão aqui no meu óvulo. Então, as mitocôndrias estão aqui no meu óvulo. O que eu tirei desse óvulo? Eu tiro do meu óvulo apenas o núcleo. Eu não tirei a mitocôndria do meu óvulo, certo? Se a mitocôndria vem do meu óvulo, adivinha de quem que é esse DNA mitocondrial? O DNA mitocondrial vai ser sempre da ovelha ou do organismo que doar o meu óvulo, tá? Então, essa minha ovelha Dolly aqui tem o DNA de todas as suas células 100% igual ao que doou a célula somática, só que o DNA mitocondrial dessa ovelha aqui que foi clonada vai ser 100% igual ao DNA mitocondrial de quem doou o óvulo. Nós temos aqui os exemplos do que aconteceu de clonagem. Nós temos então a ovelha Dolly, que é o primeiro ser vivo a ser clonado no mundo em 1996. Nós temos aqui a primeira vaquinha que foi clonada pela Embrapa aqui no Brasil. O primeiro clone brasileiro, então, ocorreu em 2004. E nós temos algumas estimativas aí para o futuro que aconteçam clonagens de organismos que estão em extinção ou em organismos que a gente não tem mais. Como assim? O mamute já foi extinto, vocês já assistiram a Era do Gelo, vocês já sabem disso. Os mamutes são seres vivos que foram extintos e que até hoje nós encontramos muitos fósseis deles que estavam muito degradados. Só que, com o derretimento do permafrost, que está acontecendo por causa das nossas mudanças climáticas, aquecimento global e tal, nós temos o aparecimento de fósseis que estão muito preservados. Esses fósseis aqui que ficaram congelados desde a época que morreram. Então, nós temos a manutenção aqui das células em um estado muito preservado. Se a gente conseguir, nesses organismos que foram extintos, retirar uma célula que esteja em um estado muito bem preservado, nós conseguiríamos fazer uma clonagem desses seres vivos que foram extintos anteriormente. Outro exemplo de clonagem que pode acontecer é de organismos que estão ameaçados de extinção ou que estão extintos. Por exemplo, nós temos aqui uma pesquisa da Embrapa, né, que é um centro de pesquisa brasileiro, que está tentando fazer a clonagem de um lobo-guará. Bom, eu falei para vocês aqui, né, do coitado do mamute que pode ser clonado, que é uma pesquisa aqui que eles estão tentando resolver. Mas, e os dinossauros, né? Poxa, vi lá Jurassic Park, uma loucura. E aí tem a clonagem dos dinossauros. Se achar um dinossauro no permafrost, ia rolar de fazer essa clonagem dos dinossauros? Bom, os dinossauros têm um probleminha aqui que a gente não conseguiu encontrar nenhum dinossauro com o DNA de uma célula somática, ou seja, com o DNA de uma célula que não é ovócito ou espermatozoide com perfeita condição. Se eu não consigo achar uma célula somática em perfeita condição, eu não consigo fazer essa clonagem, tá? Então, os dinossauros seria muito difícil porque a gente não tem esse DNA em perfeito estado. Clonagem, pontos positivos e negativos. Eu posso fazer um melhoramento genético de seres vivos de interesse para a gente. Por exemplo, eu posso fazer seleções e clonagens de boi ou vaca, né, de bovinos que tem uma carne melhor. Então, eu seleciono o meu boi que tem a carne melhor
e eu faço clones desse boi que tem a carne melhor, porque aí eu vou ter uma nova geração de um monte de bovinos com a carne do jeitinho que eu gosto. Ou eu posso fazer isso com aves também, por exemplo, as galinhas, né? Nós conseguimos selecionar galinhas que cada vez mais têm a coxa maior e assim por diante. Lembrando aqui que o caso das galinhas, né? O pessoal fica super assim, ai, gente, frango tem hormônio, não sei o que. Gente, frango não tem hormônio, tá? Por que então os frangos estão muito maiores do que o frango de antigamente? Porque eles fazem esses melhoramentos genéticos. O que eles fazem? Eles pegam o frango maior e deixam que só aquele frango maior se reproduza. Então toda geração nova de frangos é um pouquinho maior. E aí pega um frango maior dessa nova geração, deixa que só esse frango maior se reproduza e assim por diante. Ai, professora, como as pessoas são más, coitado dos frangos. Não, coitado dos frangos nada, a gente faz isso com cachorro e ninguém tá falando nada. A gente pega um cachorro e seleciona as características que a gente acha mais interessante e deixa que só aquele cachorro que eu tenho a característica mais interessante se reproduza. E aí a gente vai gerando esses cachorros que são coitados, né? Por exemplo, o pug, não sei como é que você chama esse cachorro, o pug, vou falar pug. A gente pega um cachorro que tem problemas do sistema respiratório e deixa que só esse coitado desse cachorro se reproduza. E aí a gente tem as linhagens de pug, tá? A gente não faz só isso com bovinos e frangos. A gente faz com cachorro também, com gatos também. A gente quer mexer na galera toda. Um ponto positivo da clonagem são os animais em risco de extinção. Eu poderia preservar, né, essa espécie, reproduzindo, clonando esses seres vivos que estão em risco de extinção. Só que o problema de clonar esses animais é que eu geraria um monte de seres novos sem variabilidade genética. Isso poderia ser um problema caso eu tivesse alguma alteração no meio ambiente que matasse esses seres que são todos iguais. E uma outra coisa é a clonagem terapêutica. Nós temos as células tronco que são geradas a partir daqui, ó. Então eu tenho lá, quando eu junto o núcleo da minha célula somática com o óvulo anucleado, eu tenho esse embrião aqui, não tem? Esse embrião aqui é uma célula tronco. Essa célula tronco eu posso utilizar na clonagem terapêutica. Célula tronco são células que estão não diferenciadas. Células que estão não diferenciadas, essas células então não sabem ainda se vão ser uma célula nervosa, se vão ser uma célula muscular, se vão ser uma célula do tecido epitelial e assim por diante. E eu consigo induzir que essas células tronco se desenvolvam em diferentes células, em diferentes tecidos, em diferentes órgãos do meu interesse. Essa parte aqui de pesquisa em clonagem terapêutica com células tronco, para que eu tenha a geração de um órgão de interesse, de um tecido de interesse, é uma parte muito nova da clonagem, é uma parte que a gente está pesquisando ainda. Isso poderia, então, se a gente conseguir gerar órgãos através da clonagem terapêutica, a gente teria uma diminuição do problema das filas de transplante de órgãos e a gente poderia salvar muitas pessoas. Ponto negativo é que nós temos poucos embriões que são viáveis, né, para fazer essa clonagem terapêutica. Nós temos DRs dos clones. Será que esses clones vão ter um envelhecimento prematuro? E outra coisa é que com essas pesquisas, com essas clonagens e assim por diante, muitos dos meus embriões não são utilizados. Eu faço aqui então a fusão do meu núcleo com o meu óvulo, mas muitos desses embriões eu não utilizo para nada no final das contas. E aí eu tenho que ter o descarte de muitos embriões. É um ponto negativo da clonagem. Outras formas de manipulação genética. Nós temos os organismos geneticamente modificados, nós temos os transgênicos. Para a gente falar de OGMs e de transgênicos, nós temos que lembrar o que são genes. Genes são partinhas, pequenos pedaços do meu DNA, que vão sintetizar proteínas ou RNAs do meu interesse. Esses genes, se eu identificar o que cada um desses genes faz, eu posso ter uma manipulação desse DNA, selecionando ou excluindo esses genes. Quando eu tenho um OGM, é qualquer organismo geneticamente modificado. Quando eu tenho um transgênico, eu tenho um organismo que vai receber um gene de um outro ser vivo. Então, aqui eu tenho um Frankenstein do DNA. Eu junto o DNA de um ser vivo com o DNA do outro ser vivo. E quem produz esses OGMs e esses transgênicos? Quem faz isso aqui são os engenheiros genéticos ou a galera da biotecnologia. Então vamos lá. Um OGM eu pego, por exemplo, um ser vivo qualquer. Nesse DNA desse ser vivo, eu posso fazer recortes nesse DNA. Recortes nesse DNA que eu vou retirar um gene de interesse
que eu quero que esse gene vá para frente ou que eu quero que esse gene não vá para frente. Como que eu corto esse DNA aqui? Eu corto esse DNA aqui através de enzimas de restrição. Então, olha aqui, eu tenho o DNA do meu ser vivo bactéria. Corto esse DNA, olha aqui, tá vendo que eu tirei esse pedaço aqui? Com essas enzimas de restrição, eu consigo tirar esse pedaço de DNA aqui. E aí, depois eu ponho uma enzima ligase, que vai ligar esse pedaço de DNA de Ka com esse pedaço de DNA de Kb. Agora, eu tenho aqui, então, um DNA só com as informações genéticas que eu tenho interesse. Sem esse pedacinho aqui, ó, que estava me atrapalhando, que fazia uma coisa que eu não gostava, sei lá. Tira esse pedacinho. E aí, eu implanto esse DNA novo, que é um DNA geneticamente modificado, implanto esse DNA numa nova bactéria. E agora eu tenho aqui, então, uma bactéria geneticamente modificada, um OGM. Qualquer ser vivo que eu recorto e colo DNA, então, é um organismo geneticamente modificado. A diferença para o transgênico é que quando eu tenho um alimento, eu tenho que sempre colocar esse símbolo aqui, que é esse triângulo amarelo com a letra T. Nós temos isso em vários alimentos. Um organismo transgênico, então, eu tenho também um ser vivo que eu tiro o DNA dele e eu vou editar esse DNA dele. Só que a diferença do transgênico para o organismo geneticamente modificado é que o transgênico eu vou ter uma mistura de DNA de dois seres vivos. Então, eu vou misturar, por exemplo, o DNA de uma bactéria com o DNA de uma planta. Eu pego o meu DNA da minha bactéria, corto o meu DNA da minha bactéria com enzimas de restrição e retiro aqui, ó, o gene de interesse. Vamos fingir que eu quero que essa minha planta aqui seja mais tolerante à seca. E eu descubro que essa bactéria tem um gene, que esse gene é um pouquinho mais tolerante a situações de seca, de escassez de água. Então, eu retiro esse DNA com as minhas enzimas de restrição, pego o meu DNA da minha planta aqui, que vai ser a minha planta transgênica, corto esse meu DNA das plantas transgênicas, olha lá. E aí eu faço um Frankenstein de DNA. Junto os pedaços aqui, ó, do DNA da minha planta com um pedaço do DNA da minha bactéria. Organismos transgênicos, alimentos transgênicos, tudo que for transgênico, então eu tenho o DNA de um ser vivo sendo misturado com um DNA de outros ser vivos. Pontos positivos e negativos da manipulação genética. Os prós. A gente tem um maior conhecimento científico, nós podemos ter sementes com maior qualidade, né, sendo utilizadas na agricultura, nós precisamos da agricultura para fornecimento de alimentos e assim por diante. Eu tenho redução de custos, né, com essas plantas mais resistentes à seca, doenças, às pragas, e eu consigo desenvolver tecnologias que são mais eficientes para a minha agricultura e para a minha pecuária. Já os contras é que nós temos que essas sementes, elas normalmente vão atender a grandes produtores, né? A agricultura familiar dificilmente vai ter acesso, vai comprar essas sementes transgênicas. Nós ignoramos toda a funcionalidade de um ecossistema sustentável, né? Quando eu tenho uma monocultura, quando eu tenho um plantio de uma única cultura, realmente o meu sistema ali não é sustentável, eu não tenho uma cadeia alimentar funcionando, então eu tenho mais pragas acontecendo na agricultura e assim por diante. Esses transgênicos, nós temos algumas pesquisas que tentam identificar se eles têm alguma relação com alergias. Esses transgênicos, eles trazem plantas mais resistentes, só que também eles acabam selecionando insetos mais resistentes, né? Imagina aqui, essas plantas são mais resistentes, certo? Certo! Essas plantas mais resistentes, eu tenho que ter os insetos que vão comer essas plantas mais resistentes. Os insetos que não são mais resistentes acabam morrendo de fome. Os que são mais resistentes sobrevivem, e aí esses que sobrevivem conseguem se reproduzir, gerar uma nova linhagem de vários insetos resistentes. Então, ao mesmo tempo, eu estou selecionando aqui, sem querer, insetos mais resistentes. Essas monoculturas transgênicas diminuem a minha biodiversidade. E já que eu estou selecionando todo mundo, eu consigo também, às vezes, selecionar ervas daninhas, né? O surgimento de ervas daninhas que são mais resistentes também podem estar associadas a esses transgênicos. Tudo tem prós e contras. Trouxe aqui um exemplo de edição genética. Essa edição genética ocorreu em 2019, pelo menos ela foi anunciada, né, que ocorreu em 2019, que foi um cientista chinês que editou 2 bebês.
Ele editou o DNA de 2 bebês, substituindo partes do DNA desses bebês que seriam mais suscetíveis se eles entrassem em contato com o vírus da AIDS. Editando esses 2 bebês, esse cientista chinês acredita que esses 2 bebês eles estão imunes à AIDS. Esse cientista chinês deu o maior problema, porque ele utilizou uma técnica CRISPR para editar o DNA de 2 crianças. E o comitê de ética ficou super chateado com isso, brigou com ele. Ele foi preso, né? Esse cientista chinês foi preso no final das contas. Por quê? Porque não é permitido a gente ficar fazendo pesquisas em humanos dessa forma, né? Imagina você editar um DNA de uma criança acreditando que vai alterar, né? Que essa criança vai ficar mais imune ao vírus da AIDS. Isso é bom? Até que é interessante e tal. Mas eu posso ficar fazendo pesquisa com criança assim, à torta e à direita? Será que esse DNA que ele editou só serve para prevenir, para dar uma imunidade à AIDS? Será que esse DNA que ele editou não tem uma outra funcionalidade nessas 2 crianças? Será que essas 2 crianças que tiveram o DNA editado não podem ter problemas genéticos mais para frente? Será que essas 2 crianças que foram editadas não vão virar experimentos, por exemplo, será que elas são resistentes à AIDS mesmo? Deixa eu implantar aqui o vírus na AIDS dela para ficar testando se são, se não são imunes. Então gera um problema muito grande quando a gente faz essa edição genética em humanos. Inclusive não é permitida em caso de doenças que podem ser prevenidas de outra forma. No caso da AIDS, a gente consegue preveni-lo usando preservativo, né? Se eu consigo prevenir de outra forma, não é correto fazer essa edição genética. E uma outra notícia aqui que eu trouxe para vocês, que é da Galileu, falando que cientistas conseguem desligar o cromossomo responsável pela síndrome de Down. A síndrome de Down, nós temos aqui, então, o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down. O cromossomo 21, né, o que era para ser um par de cromossomos, a gente consegue ver aqui que todos os nossos cromossomos estão em pares, porque eles estão com seus cromossomos homólogos, né, os parzinhos de cromossomos. Chega aqui no meu cromossomo 21, tá vendo que eu tenho 3? As pessoas que têm 3 cromossomos, ou seja, que têm a trissomia dos cromossomos, no cromossomo 21 tem a síndrome de Down. E alguns cientistas eles identificaram que através da edição genética eles conseguem desligar, entre aspas, aqui, o cromossomo responsável pela síndrome de Down. Só que aqui nesse caso entra outra DR. O quanto que é correto eu desligar cromossomos da síndrome de Down? Pessoas com síndrome de Down não deveriam existir? Com essa técnica que os cientistas estão, entre aspas, falando que a síndrome de Down é algo que eu poderia simplesmente desligar. Isso está correto? Toda vez que eu tenho essas pesquisas com alterações genéticas acontecendo, elas causam uma grande discussão com as questões éticas que estão relacionadas aqui com essas edições genéticas. É correto eu editar geneticamente todas as pessoas que poderiam nascer com síndrome de Down a partir de agora? Se isso for possível, a partir de agora ninguém mais nasceria com síndrome de Down. Isso é correto? Quando entra nessa discussão, nós entramos com a discussão da bioética. O que é correto ou não é correto de ocorrer na área da biologia. Tudo bem, meus amores? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Estou com saudades. Um grande beijo e até mais.